Shalom, shalom, queridos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Desculpa o atraso. Trazei 10 minutinhos. Eu estava resolvendo umas coisas. Acabei perdendo o horário aqui da live. Eu confesso que eu perdi o horário mesmo. Por causa da claridade, eu pensei que era umas 5 horas ainda. No relógio, me assustei. Mas estamos aqui, né, nesse tempo de bênção, nesse tempo de graça, esse tempo no qual nós estamos declarando as bênçãos do Senhor, e hoje também é final do Rosh Chodesh. Então nós vamos também abençoar os primicistas, abençoar aqueles que ofertaram em nossas vidas, aqueles que ofertaram no seu ministério. Quero estender essas bênçãos para vocês, porque de fato Deus, ele tem estabelecido em nós a bênção dele, e mais do que tudo, né, o próprio Senhor, ele tem sido a bênção que necessitamos, né? E essa semana nós estamos no período de jejum, né? Jejum de 20 horas. Então começa hoje às 18 horas o nosso jejum, vai até amanhã às 14 horas. Amanhã você vai fazer uma refeição na hora do almoço, ou pode ser um café, ou pode ser o almoço mesmo em si, e depois faz uma refeição antes das 18 horas, para 18 horas reiniciar o período de jejum. E o que acontece? Ontem eu falei um pouco sobre alimentação kasher, ou kashrut, e a gente tem que entender que quando nós vamos fazer propósitos de jejum, esses propósitos eles têm uma função. E uma das funções, né, do jejum é preservar o nosso organismo. Nós não temos dificuldades com jejuns. Na verdade, existe um ditado, se eu não me engano, eu não sei se é japonês, se é chinês, mas alguma coisa dentro do oriental aí, que é o seguinte: se você quer viver muito, você tem que comer a metade, andar o dobro e sorrir o triplo. Então, essa é uma fórmula de viver, prolongar os dias de vida, ter mais saúde, né? Nada mais estamos fazendo aqui do que, de fato, buscar a graça do Senhor e buscar também essa vitalidade que vai fazer com que o nosso ministério terreno se prolongue, né? É muito importante para nós entendermos que não é a nossa. Nós temos uma mentalidade muito grega com relação à vida e com o término da vida, até a morte, né? Nós achamos que toda morte é a vontade de Deus e toda morte é um tempo de Deus. Na verdade, a palavra fala que nós não podemos prolongar, né, nem um minuto a nossa vida. Isso aí é fato. Porém, o Senhor é quem promete longevidade àqueles que obedecem os seus caminhos. Isso é muito importante a gente entender. É o Senhor quem promete a longevidade, não sou eu, não nos meus caminhos, as minhas decisões, de buscar saúde que vai ter alguma interferência no que Deus vai fazer. Porém, apesar de tudo, o que eu posso fazer para melhorar minha saúde também vai fazer com que as mãos de Deus e a vontade de Deus se cumpra, para que tudo possa ser realizado na minha vida, para que eu possa ter o ministério que verdadeiramente é traçado por Deus, um ministério longevo, né? E nós estamos buscando isso, buscando viver mais para trabalhar mais para Deus, e viver com saúde, principalmente porque viver em cima de uma cama é muito difícil, ou doente, ou enfermo, é muito difícil. Então, procuramos viver mais e viver com saúde. E um dos sistemas de purificação do nosso organismo é o jejum. Para vocês terem ideia, eu vou evitar, gente, depois eu posso estar falando com vocês direto no Telegram, mas eu vou evitar alguns termos aqui. Por quê? Porque se eu falo alguns termos aqui, eles caem a live, depois o vídeo fica indisponível.
Então, eu vou falar de uma forma que você possa entender. Mas se você não entender de fato, depois você me procura que eu vou poder tentar esclarecer para você da melhor forma, né? Da melhor forma para que você possa entender melhor. Mas eu creio que eu vou me fazer entender aqui, não vai ter problema nenhum. Então, o que acontece? O que eu preciso para purificar? Um dos passos é o jejum. O jejum já foi provado cientificamente até que as células nossas em jejum, elas são capazes de se recompor, né? Elas são capazes de se reproduzir. E o jejum é uma arma, perdão que eu estou gripado, eu falei aqui ontem, caiu a imunidade essa semana, por causa do cansaço, né? Um cansaço bastante puxado esses dias. A gente chegou de viagem, entrou no congresso, e por conta disso minha garganta inflamou de sábado a domingo. Ainda ministrei no domingo pela manhã, e com a graça de Deus nós estamos aqui. Mais um jejum, ele busca a iluminação do físico, não somente da alma. A gente preocupa, acho que o jejum é só um exercício espiritual. Não, mas é um exercício de purificação do nosso corpo. Ele ajuda o organismo a desintoxicar, ajuda a diminuir alguns radicais vivos e é curativo, extremamente curativo. Cura doenças, inclusive doenças graves. Para você me entender bem, tem doenças graves que elas aumentam a sua potencialidade através da glicose, que a glicose é o açúcar que é praticamente quase todos os alimentos que a gente consome no dia a dia vão virar açúcar. E diretamente, lógico, diretamente, né? Mas tem uns, por exemplo, proteína não vira açúcar. Mas se o organismo precisar, ele pode transformar proteína em açúcar. A gordura que você come, ela não vira açúcar de imediato. Mas pode acontecer do organismo necessitar dessa gordura e transformar essa gordura em açúcar para poder você ter o seu organismo mantenha a manutenção das suas funções. Então, o que acontece? Eu preciso entender que o açúcar, ele é também, o açúcar em excesso, não estou falando desse açúcar que a gente bota, adoça a comida, tá bom? Não é esse açúcar. Eu estou falando do açúcar que é o açúcar natural, certo? Porque a gente procura, muitas vezes, o açúcar que nós acrescemos, ele disfarça o sabor de determinados alimentos. Então, o que acontece? Por conta de disfarçar a qualidade de determinados alimentos, você pode até estar comendo um alimento de baixa qualidade e o açúcar ele vai te suprir. E o açúcar ele é altamente viciante. Ele vicia, o seu cérebro se acostuma com o açúcar. Hoje, por exemplo, como nós diminuímos muito o nosso açúcar, hoje qualquer coisinha, qualquer toque de açúcar mais, eu já sinto. Eu já tenho dificuldade, às vezes, até me alimentar. Não gosto muito de doce, bolo, às vezes eu como só um pedacinho quando a gente está aí no evento, tudo, mas não é uma coisa que a gente evita, principalmente as bebidas quimicamente adoçadas. Por exemplo, o refrigerante. O refrigerante, ele é altamente calórico. Por que ele é altamente calórico? Porque além do sal que existe no refrigerante, né, porque ele contribui com a hipertensão, a quantidade de açúcar é absurda. Para você ter ideia, se não fosse o ácido fosfórico do refrigerante, você não conseguiria tomar o refrigerante. Por tamanha quantidade de açúcar, proporção de açúcar. Então, o ácido fosfórico, o que ele faz? Ele meio que cauteriza as nossas papilas gustativas. Então, por cauterizar, você não sente o excesso de sabor.
excesso de doce, né? Então parece que você está tomando uma bebida que tem pouco açúcar, mas é absurda a quantidade de açúcar. E o refrigerante que tem mais açúcar, independente da marca, é o refrigerante de limão. Quem tem dificuldade com doce, a dificuldade em se ter muita vontade de comer doce, às vezes está relacionado até a parasitoses. A gente vai falar no futuro, quando nós fizermos, no próximo Rocha Odeste, nós fizemos a desparasitação. Então, quando nós formos fazer a desparasitação, você vai ver que vai diminuir. Lógico, você tem que começar a se esforçar e diminuir a quantidade. Ah, mas eu gosto de acrescentar, eu não consigo. Hoje eu pensava que o açúcar mascavo era o açúcar mais puro, entre aspas, menos processado, tá bom? Porém, nós fomos agora em Maceió e lá a gente teve lá na casa da nossa filha Sandra, o nosso filho Manuel, e o pastor Manuel, ele trabalha em manutenção de periféricos, né, de informática, e ele trabalha especificamente em indústrias de preparação de açúcar, né? Preparação de açúcar. E quando vai se processar o açúcar, o primeiro açúcar, o açúcar menos processado, é o demerara. Eu pensava que era o mascavo. O primeiro açúcar é o demerara. E parece o açúcar cristal, assim, marronzinho, meio pro amarelado marrom. O demerara é o açúcar menos processado. Então, se você for escolher um açúcar, se você tiver condições de comprar, você, lógico, é caro, então você vai diminuir, mas forçosamente você vai diminuir a quantidade de açúcar. Eu, por exemplo, eu confesso para você que eu tenho dificuldade de tomar café sem doce. Não consigo tomar café sem doce. Eu não abandonei o café com tudo. A gente de manhã eu não tomo café, eu não sou cafetólatra, né? Eu tomo café, uma garrafa de café por dia, um copinho de manhã, um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde. Às vezes é só um pouquinho de manhã e pronto. Qual foi? Então, o que acontece? Eu só tomo café de manhã e às vezes um pouquinho de café à tarde. Às vezes eu até não deixo. Hoje, por exemplo, não tomei café à tarde. Então, vou ter que trazer um adaptadorzinho. Tem que pegar aquele lá de cima, né? Você está me atrapalhando. Desculpa. O povo está se intrometendo aqui na minha live. Gente, você não tem como se incomoda, não. Então, o que acontece? O café, por exemplo, eu tenho dificuldade. Então, se você for escolher, você escolhe o mais natural possível. Hoje eu adoço com mel, um pouquinho de mel. O café aqui, eu não gostava antes, passei a gostar. Hoje eu já não sinto dificuldade com o mel do café. Aliás, a gente acaba adoçando, que é o mais natural. Por que também? Quanto mais natural, quanto mais agregados aquele produto doce tem. Por exemplo, os caldos de cana, ele é muito bom. Ah, mas eu tenho diabetes. Até o diabético pode tomar o caldo de cana. Por quê? Porque junto com o açúcar do caldo de cana, o espremer da cana, tem muitos sais minerais, e principalmente um mineral chamado selênio. E esse mineral, juntamente com os demais, ele vai propiciar que aquele açúcar ele seja bem aproveitado. Você não vai tomar um caldo de cana, você vai ter um choque de glicemia no seu organismo. Mas se você tomar um refrigerante, você vai. Porque aí o açúcar é totalmente projetado. Então, aqueles sais minerais são todos retirados. Então, quanto mais processado é o açúcar, mais potencialmente hiperglicêmico ele é. Então, você tem que entender isso para você evitar, então, que você
use do açúcar em excesso, tá bom? Então, se você for, então qual é o meu açúcar de escolha? Tem o xilitol, tá bom? Que é um açúcar de flores que ele é pouquíssimo absorvido, ou quase nada absorvido. Então, é muito bom, mas é muito caro. Eu compro. Quando eu compro na internet, eu compro acima de 5 quilos, que aí tem desconto. Mas ele é muito caro. Ou o demerara. Ou mel. O mel você pode usar também em poucas quantidades, porque o mel também tem muitos minerais que eles não permitem que você tenha ali uma bomba glicêmica. A dificuldade do mel é que você não pode aquecer o mel, tá certo? Você não pode esquentar o mel. Então, eu, por exemplo, quando eu vou fazer, eu tomo geralmente café com leite, eu boto mel, boto o leite, misturo, depois eu boto café. Ou café não muito quente, né? Não posso botar nada fervendo junto ao mel, porque pode prejudicar. Já tem pesquisas que liberam toxina. Então, o mel tem que ser um quanto mais natural possível. Mas o jejum, ele vai propiciar que a sua célula ela aumente o seu potencial regenerativo, inclusive algumas doenças sérias, em que essas doenças elas praticamente são seres alienígenas dentro do organismo, seres que crescem anormalmente. Essas doenças elas precisam o organismo que está ali, a doença, ela suga todo o açúcar do organismo da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa ela passa a comer e ela passa a comer para a doença. Para a doença. Falando aqui, lembrando que eu não vou falar o nome das doenças, porque senão daqui a pouco estão cortando a live e vocês precisam assistir. Então, eu evito. Um dos segredos, por exemplo, para curar algumas doenças é o jejum. Ah, mas a pessoa está doente, ela vai parar de comer? Vai parar de comer? Ela não vai parar de comer. Ela vai comer uma comida que não tenha açúcar direto, açúcar processado. E vai diminuir o açúcar ao máximo. Por quê? Porque o organismo tem outras formas de se alimentar, tem a gordura corporal, aí a pessoa acaba emagrecendo um pouquinho também. Mas, além disso, a pessoa também ela vai, além da questão do açúcar corporal, que pode ser aproveitado, né? A pessoa não vai morrer de fome. Porque o próprio organismo vai pegar aquele alimento que não é rico em açúcar direto, açúcar processado, e vai transformar em açúcar. Você não vai ter dificuldade. Tem gente que acha que vai morrer, não morre. Porém, o açúcar, a ausência do açúcar, principalmente processado, a baixa de níveis glicêmicos, ela vai tratar, então, perdão, o aumento do nível glicêmico vai contribuir para a propagação dessa doença. Eu não vou falar o nome, você já deve ter imaginado. Então, eu vou ter que diminuir o número de açúcar. E outra coisa, o que me ajuda a diminuir? Depois eu vou falar aqui, mas eu recebi um artigo hoje, tá, do meu filho Jonathan, que vai ajudar você a diminuir bastante o nível de açúcar. Depois eu vou fazer uma live no futuro só sobre esse produto, que é a própolis, que é o própolis. O própolis é um subproduto da abelha. A abelha, ela não produz só mel, ela produz também o própolis, ela produz a geleia real. Tem alguns outros subprodutos que eu conheço menos. Mas o própolis, ele é um antibiótico natural. Ele mata fungo, ele mata bactéria, mata vírus. Então, por exemplo, eu gostava muito quando eu trabalhava em programas de saúde da família, a gente tinha uma pomada, que tinha uma base, eu esqueci agora o nome da base dessa pomada, uma pomada normal dessas de
de curativo com própolis. O município que eu trabalhava, ele produzia essa pomada no laboratório, lá no município, produção própria do município. Gente, fazia mágica em algumas, por exemplo, ataques fúngicos, feridas fúngicas, feridas infeccionadas. O próprio vírus ele impede que a colmeia seja tomada por fungo. Imagine que as abelhas estão entrando ali com recursos o tempo todo, recursos que elas coletam, os pobres, e esse pobre vem contaminado. Em algum momento, o própolis ele vai ajudar no combate dos fungos, bactérias e vírus que vão contaminar a colmeia. Então, por exemplo, eu tinha um pastor que ele tinha uma ferida, uma lesão terrível fúngica entre as pernas. Ele era bem gordinho e isso tomou a região genital dele toda. Ele passou desespero. E eu aconselhei ele pegar uma pomadinha de queimadura, nessas brancas de queimadura, não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, ninguém está me dando dinheiro para isso, não, brincadeira, mas dióxido de zinco, pingar o própolis, que o própolis é alcoólico. Ele geralmente é diluído em álcool de arroz e passar na região, queridos. Uma doença que ele estava levando há anos, curou com uma semana. Restaurou ele completamente em uma semana. Algo que ele levava há anos. Mas eu descobri hoje que o própolis também, entre tantos outros benefícios dele, o própolis também auxilia na queda da glicemia. Então, você que sofre com hiperglicemia, o própolis, nós começamos a testar isso aqui agora. Por quê? Porque a Josiane, essa pessoa aqui que a gente mora junto já há 27 anos, e está aqui do meu lado. Ela, depois dessa enfermidade da pandemia que houve, ela começou a apresentar pico hiperglicêmicos. Não é nada avassalador, mas isso daí prejudicou e ela começou a apresentar picos hiperglicêmicos. Por conta disso, o que acontece? A gente está fazendo algumas restrições alimentares dentro da nossa casa, mas mesmo assim, às vezes, a gente viaja muito, gente. Então, tem hora que, por exemplo, quando está viajando, a gente está em igreja, a gente não consegue limitar a questão da alimentação lá, porque a gente não está dentro de casa. Então, a gente não pode ficar exigindo algumas coisas. E a gente não tem frescura também, a gente come o que tiver de comer. A única coisa que a gente fala é o seguinte: a gente não abre mão, do porco, do porco, dos frutos do mar, dos peixes de couro, que a gente não abre mão, que a gente fala que não come mesmo. Às vezes a pessoa pode ter até preparado, bota em cima da mesa. Esse dia a gente estava em Cuiabá. Fizeram um jantar para a gente, uma família. Botaram o peixe. Na hora que a pessoa falou a qualidade do peixe, eu fui pesquisar no celular, que eu não conhecia, se era peixe de couro e era peixe de escama. Aí descobri que era peixe de couro. Aí eu me desculpei com a família. Irmãos, infelizmente nós não vamos poder comer esse peixe. Agradeço vocês o cuidado, mas esse peixe é de couro. E eu vou comer só aqui. O restante, a gente comeu uma salada muito gostosa que fizeram, arroz, mas a gente não comeu o peixe de couro. Então, isso eu não abro mão, não tem como abrir. Mas a gente faz algumas concessões porque a gente não está em casa. Por conta disso, a gente sempre começa, né, um período assim, de cuidado através de uma reeducação, principalmente diminuindo essa quantidade de açúcar processado. E quando você entra em jejum, com cerca de 8 horas, a glicemia circulante ela é diluída, ela já foi absorvida quase plenamente. Tanto que após 8 horas de jejum, você já começa a consumir lipídio, começa a consumir gordura em pequena densidade, que isso vai se aumentando gradativamente, a maneira que você não volta a comer açúcar, ou comer nada. Por exemplo, você vai fazer um jejum de 21 dias, de 40 dias, tá certo? Se você vai fazer esses jejuns prolongados, você não tem como
Você não tem como morrer, porque o organismo vai pegar a sua gordura e vai transformar em açúcar para te alimentar. Porque precisa da manutenção das funções biológicas do organismo. E o açúcar é essencial. O açúcar não é açúcar processado, mas a glicose, que vai produzir uma molécula, né, que vai atuar junto com uma molécula chamada ATP, uma molécula bastante importante. Essa ATP é uma moeda energética do nosso organismo, vamos entender assim. Então, o açúcar ele vai contribuir com a formação dessa moeda energética que vai fazer a manutenção de tudo que é no seu organismo, todo o seu metabolismo. Metabolismo são as reações químicas, que são tanto de degradação quanto de construção, né? Então, a gente tem que... Tudo que você produz no organismo ou você degrada, faz parte do metabolismo. E isso é muito importante para a gente entender que quando nós tratamos, né, como nós tratamos o nosso organismo, as nossas células elas começam a trazer um período de purificação. E já provoca as células começam até a brilhar. Então, o jejum, ele não só contribui com a manutenção, né, com a manutenção da glicemia, né, da glicemia imediata, mas ele é totalmente curativo, né? E não é somente relacionado à questão espiritual. Ele é basicamente também ele é basicamente um curativo também para a carne, para o corpo. Então, eu estou copiando aqui o link que o pessoal está pedindo. Eu vou passar aqui de novo o link do grupo do Telegram. Se ainda você não entrou, quiser entrar, quiser passar para alguém também, né? Alguém que você veja assim, essa pessoa precisa fazer isso. Você vai passar para essa pessoa esse link aqui para essa pessoa também entrar e começar a participar dos 80 dias. Tá bom? É essencial, queridos, que nós não somente façamos esse processo, mas nos esforcemos. Tá certo? Eu tenho conversado com pessoas que têm dificuldades, algumas dificuldades sérias, por exemplo, pessoas que estão gestantes. O gestante não vai fazer essas 20 horas de jejum de maneira nenhuma. Tá bom? Ela pode até começar a jejum às 18 horas, mas ela presta atenção lá com uma água não, com uma água de coco, né? Uma água de coco. E, além da água de coco, né, se mantenha bastante hidratada, assim, todo mundo, irmãos, é para hidratar bem, tá bom? Ontem eu estava meio... Eu tô com essa imunidade baixa, onde eu estava meio solto, foi para não beber água, não, o jejum é para beber água, tá bom? E você vai tentar fazer o possível para você não evitar os líquidos. Vai tomar líquido sim, tá certo? Mas você vai evitar tomar líquido com açúcar, né? Então você pode tomar até um chá. Mas a grávida, por exemplo, ela vai acompanhar e quando der fome, ela vai comer, tá certo? Porque ela tem uma responsabilidade de alimentar também uma criança que está no seu ventre. Mas o jejum não vai matar. O jejum não vai matar. Não vai matar a grávida, não vai matar a criança, mas ele tem que ser feito com parcimônia. Pessoas que têm diabetes, geralmente a pessoa já tem alguma sintomatologia. Se ela sentiu alguma coisa, ela vai lá, pelo menos a água de coco, tá certo? Aí, não, vai lá medir a glicemia está baixando muito. Então, além da água de coco, pega lá alguma coisa que possa, come alguma coisa que vai aumentar a glicemia. Faça segundo o seu limite. Nunca deixe que o seu corpo te avise e você não ouça o corpo. Tem gente que faz jejum morrendo. Amados, é muito difícil para alguém
servir a Deus e não ter prazer. Na verdade, a própria palavra diz: se você serve a Deus sem prazer, sem alegria, você já cai em maldição. Você vê lá Deuteronômio 28, não, o Senhor fala assim, por quanto não me serviste com alegria. Aí o Senhor começa a traçar ali várias maldições de pessoa, sobre a pessoa, que são relacionadas à questão da falta de alegria em servir ao Senhor. Então já entra em um estado de maldição. Então, eu não vou fazer um jejum que prejudique o meu organismo, por isso o jejum dele tem que ser exercício. E o jejum de 20 horas é um jejum muito legal, porque você começa às 18 horas, daqui a pouco você vai dormir. Então, nesse tempo que você vai dormir, você vai descansar do jejum, né? Descansar durante o jejum. Amanhã cedo você acorda. Quando você acordar, você vai manter o jejum. Daqui a pouco, quando chegou o horário do almoço, passa um pouquinho, você já está na hora de se alimentar. Então, o jejum ele tem que ser um jejum programado em um exercício. Tá bom? Talvez, não consegui chegar até 2 horas. Querido, não conseguiu, ninguém vai se jogar da ponte, né? Você não conseguiu chegar até 2 horas, então no outro dia você tenta chegar mais um pouquinho. Deu 11 horas, está morrendo, come alguma coisa. No outro dia, vamos ver se consegue chegar até meio-dia, no outro dia até as 13 horas, no outro dia às 14 horas. Mas eu garanto para você, se você se esforçar um pouquinho, você consegue chegar bem tranquilo às 14 horas, sem problema nenhum. Tá? Se você tiver alguma atividade física para fazer desse meio, você já sabe. Tá certo? Você já sabe quanto é atividade física. Atividade física durante o jejum não mata. Você tem reserva que vai te habilitar. Mas isso tem que ser hábito. Se você vai fazer atividade física durante o jejum, você sai morrendo de atividade física, então você vai ter que, pelo menos, tomar um isotônico. Isotônico, diga passagem em água de coco. Por quê? Porque senão você vai passar mal e você vai ter problemas. Mas se você mantiver uma rotina de jejuns, você vai fazer exercício físico, não vai ter problema. O pastor Rodrigo, ele é aqui, nosso pastor aqui de Vitória, ele fez 40 dias de jejum só na água, queridos, trabalhando com pedreiro. Muitas pessoas falam assim, eu não acredito que ele está fazendo isso. Teve pessoas céticas que falaram, não acredito que foi feito isso. E trabalhar com pedreiro, trabalhar pesado. E manteve lá os 40 dias de jejum. Então, não é impossível você fazer atividade física em jejum. Você pode fazer, tá certo? Mas faça com sabedoria e observando a reação do seu organismo também. Mas entenda que o jejum não é só uma prática espiritual, uma prática também de saúde. Tá? E eu vou falar de várias práticas, depois a gente vai voltar, porque a gente vai ter mais um período de jejum mais à frente, e eu vou voltar a falar de jejum, tá bom? Amanhã os meus discípulos vão começar a pegar a live, já tem uma escalinha, e antes do final dessa semana eu volto, porque os 2 dias antes, o 7º e o 8º dia, eu volto para falar da outra semana. E semana que vem, nós vamos trabalhar com imunidade. Mas no PDF que eu mandei para vocês, já tem lá algumas dicas sobre imunidade. Mas semana que vem a gente vai tratar bastante sobre imunidade. Semana que vem não vai ter jejum, tá bom? O jejum vai terminar, então vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda à noite, termina o jejum. Então, na segunda-feira à noite, a gente vai começar a outra semana e não vai ter jejum, mas vai ter o cuidado com... Vai ter algumas restrições alimentares, sim, mas não vai ter o jejum específico de 20 horas. Mas ainda nesses períodos de 80 dias, eu vou fazer pelo menos mais uma semana de jejum de 20 horas, tá bom? Para a gente alimentar nossa alma e alimentar o nosso corpo. Parece um contrassenso, né? Alimentar o corpo com jejum. Sim, você está fortalecendo o seu corpo através do jejum, tá bom? Minha pastora querida, pastora Socorro, minha filha, lá do Zoe de Manaus, Ana Cláudia, missionária Cátia Santos, minha filha do Rio de Janeiro, Mariane, filha, que saudade de você, tá aí, querida, Deus abençoe do Rio de Janeiro, saudade de você. Vem no retiro, criatura, tem vaga ainda, tá? Você que quer
Vim no retiro, procura a pastora Cláudia, a pastora Rayane. Tem vaga para vocês ainda, tá? Manchir Costa, Caio Cristina, minha filhota lá de São Francisco do Ponte, Letícia do Isaac, nossa filhota aqui do Vitória, Zoe Vitória. A Gabriela S., Deus abençoe, lá de Campos. Minha filha Valéria Reis, o Toninho, os meninos, lá de Minas, Deus abençoe nossos filhos. Adriana Monteiro, Suzana Pontes, Ana Cláudia, Leonardo Domingues, família Domingues, a Vera, Lucas e Leonardo estão aqui conosco, Vera Domingues. Bianca Xavier, Silmone Teodoro. Ô, pastor Renato, Deus abençoe, saudade de você, cara, lá de Porto Velho, meu amigão, teve aqui em casa o ano passado, retiro, ficou aqui, eu acho, uns 4 dias, e foi uma benção recebê-lo aqui no meu lar, ele com a família, com a Valquíria, com os meninos dele, foi uma benção, e participou do retiro ano passado. Uma Terezinha Costa, pastora Miriam, Lídia, nossas filhotas do Zoe de São Paulo, Ana Cláudia, vamos ver, pastor Wanderson França, eu acho que já falei. Gabriela, né? Fiquei com dúvida do sal amargo. Começa hoje, tá bom? Sal amargo, lembrando, você vai fazer o quê? 30 ou 33, depende da quantidade que vende aí na sua farmácia. Compra na farmácia, vai procurar assim, eu quero sal amargo, tá bom? Aí você vai pegar essa quantidade e colocar numa jarra de vidro, não pode ser de plástico, com 1,5 litro de água. Tá certo? 1,5 litro, 1,5 litro de água. Vai misturar, botar na geladeira. Gente, tem validade? Não. Pode tomar até acabar. E você vai tomar um copinho de café de 1 a 4 vezes por dia. O que vai definir a diferença entre 1 e 4 vezes? Se eu fui no banheiro. Você tomou uma. E não toma banheiro, não toma e vai sair, não, tá, gente? Toma no horário que você estiver dentro de casa ou você estiver num lugar que tem um banheiro acessível, porque vai dar vexame. O negócio é vexaminoso. Então, toma um. Foi no banheiro, não toma mais. Se não foi no banheiro, 3 horas, aí toma mais um. Não foi no banheiro, 3 horas, toma mais um. E não foi no banheiro, 3 horas, toma o último. Se você não for no banheiro, não se preocupa, não vou estressar. Você, no outro dia, você recomeça, tá bom? Mantamine, Salete Monteiro, Deus abençoe. Suzana Ponce, eu já falei. Uma Suzana presa dos doces, vamos desparasitar, tá bom? Aí só melhora. Moça Simões de São Paulo, Deus abençoe, querida. Mamaida. Fabiana Albuquerque, não sei se é ministério, né? Ministério Maida. Fabiana Albuquerque. Valteci, nosso filho, Deus abençoe, da Patrícia dos meninos, lá de. Oh, meu Deus, eu esqueço. Mas é lá do norte lá do norte de Mato Grosso. Saudade de vocês, filhos amados, nossos filhos. Edneuza Sancho, lá de Maceió, Alagoas. Simone Teodora, posso existir cativeiro de glutonaria? Veja bem, pode haver uma prisão de vício relacionada ao vício. A glutonaria, por isso que a glutonaria ela tem muito mais a ver com o que você come do que a quantidade que você come. Sair, com certeza. Mas toda a libertação, 90% é a reeducação. Não adianta esperar tudo do Senhor para o Senhor expulsar os demônios que te levam ao vício, não. Você vai ter que se reeducar. E é isso que nós estamos fazendo nesse tempo. Então tem que trabalhar. Vamos trabalhar. Cadê? Ana Cristina, minha pastorinha, minha filha lá de oh, meu Deus do céu. Da Argentina, lá de Buenos Aires. Deus abençoe, filha. Uma Fabiana, após o jejum ficamos sem comer das 18 às 14. Isso aí. Não. Os alimentos indicados lá você vai comer das 14 às 18 todo dia, tá bom? Você vai fazer 2 refeições. Das 18 às 14 é jejum, só com líquido. Mas não é vitamina não, tá? O pessoal acha que é líquido, aí bota vitamina, bota um monte de torta vitamina, leite, vai querer comer e querer enganar quem, né? Vitamina, vale a pena cortar açúcar, hoje consigo ter autocontrole, até em festas. Lembro dos primeiros dias sem doce, são os mais difíceis, é verdade. Hoje tomo limonada, suco de maracujá e café sem açúcar. Glória a Deus. Rafa Ribeiro, minha filhota lá de São Francisco do Conde, do Zoe. Rose Franco. Ô, gente, pulou. Voltei. Shirley. Fabiano Buquete. Tá isso aí. Janete Cleia. Qual o Telegram? Já passei para vocês. Rose Cardoso.
Rosa já até respondi isso já. Pastor Vânia, após favor, é fato. Eu já fiz muito assim no meio da obra física. Isso aí, jejum e trabalho na obra. Leia Vanderlei, Margarete Rezende, Salete Salles. Ô, uma Salete, paz querida, Deus abençoe de São Paulo, mas está sempre conosco aqui, Vitória. Saudade de você. Verônica, minha filha, está aqui com o Grupo EFCOL, Deus abençoe aqui dos dois de Vitória. Está de Cássio, Elizabeth Cambuí, Eliane Gonzaga, Eliane de Paris, né? França, Deus abençoe, querida. Veja bem, você vai tentar diminuir um pouco o café, tá bom? O chá, à vontade. Tá? Chá à vontade, inclusive tem chás lá que você precisa tomar, que eu tenho as recomendações de chá, principalmente já ir aumentando a imunidade. Carla Mariano, eu treino do horário de almoço, eu não sinto tanto. Amém, graças a Deus, isso aí. Cadê? Rafa Ribeiro. Saudades, Renatão. Isabel Duba, salão, estou no job, já estou sentindo efeito. Oh, glória a Deus, é assim mesmo, é rápido, gente. Eu era evangelista do Rio de Janeiro, me amando, saudade de você, Bianco Xavier. Tem que tomar todos os dias o sal amargo? Sim. Se possível, você pode manter isso como rotina na sua casa. Às vezes, lógico que fora do período de jejum, você pode tomar um por dia só. Porque o sal amargo ele ajuda na reposição de magnésio, certo? Que o magnésio, a nossa terra é muito pobre em magnésio, então os alimentos você vai dar uma reposição, você vai dar um up assim, no magnésio e no trato digestivo também. Ruth Alves, mas Ruth, Valparaíso, missionária Ruth, Deus abençoe. O e-book do jejum está lá no grupo dos 80 dias, ó, do Telegram, tá bom? Vai lá que eu postei ontem. Amém, muito forte. Uma Conceição Garrido está aqui conosco. Sandra Nunes de Boston, Deus abençoe. Tivemos pertinho de você aí, pertinho. Tivemos aí em Nova Jersey, que é mais perto, né? Em Nova York. Mas tivemos também em Orlando. Então, mas pelo menos no país a gente estava. Débora, Deus abençoe, pode ser outra janela de horário? Não, vamos seguir essa aqui. Sabe por quê? Porque tem motivo para ter essa janela. Você adapta ela, faz um esforço, tá bom, Débora? Eliane Gonzaga, Deus abençoe. Thierry, meu filhote, Deus abençoe aqui do Zé de Viana. Milcilene Freitas, qual é o livro da Bíblia para ler? Lá no PDF tem lá os salmos para ler. Todos os dias tem um salmo, tá bom? Ana Cláudia, amém. Mansandra Nunes, Ana Cláudia, só amargo me faz virar rainha. É isso aí, tem hora que faz. Se você tomar um, fez, minha filha. Mas não é aquela erupção, né? Você faz e passa. Não, você vai entrar no grupo desse ano, Margarete, porque o que a gente faz? A gente faz um grupo por ano, porque a gente não força as pessoas a entrarem, né? A pessoa que quiser entrar, vai entrar, né? Então, as pessoas do ano passado, não é todo mundo quer fazer. E quando você faz, você se esforça em fazer, né? Você se esforça de fazer. Robert Rafael, desafiador de roubar o café, tirar o café. Tem gente que morre, tá bom? Aí, já acabei de mandar aí esse link acima aí, Janete. Tá bom, querida? Clica aí, você já vai ser direcionada para o grupo. Quando o seu Telegram atualizar, você vai ver já o material que tem. O grupo é fechado. Por que é fechado? Para só dar as informações. Estava aberto até ontem. Agora eu fechei o grupo, tá bom? Porque é só para ter as informações pertinentes também relacionadas ao jejum, tá bom? Para a gente não ter atropelo, né? A gente não tem atropelo. Vamos, então, eu quero abençoar você que ainda vai pegar. Tem muita gente fuso horário diferente, né? O pessoal usa dentro do seu fuso horário, é perfeito isso. Mas você que presenciou, e você que vai presenciar, você que dizimou hoje, você que vai dizimar, tanto da nossa vida quanto dos ministérios a quais você serve, não importa, eu quero abençoar vocês, quero trazer essas bênçãos de Kislev, essas bênçãos de Benjamim sobre a sua vida, as bênçãos do ministro Tete, as bênçãos do Summer, ministro Summer, que são bênçãos espirituais, sobrenaturais, gente, vocês não têm noção. Se você tiver dúvida, vai lá, tem lá, Rocha Dash Made Kislev. Eu fiz a live mais recente. Lá você vai
saber como isso vai se mover nesse tempo. E se mover em satisfação e confiança, confiar na terra. A base desse mês é confiança, tá bom? Que Deus possa abençoar a todos. Em nome de Jesus. E eu vou entregar a vocês a bênção para vocês agora. Para que vocês. É que senão eu só vou dormir por conta do horário. Não, mas aí você vai dormir por quê, filho? Porque o que você tem que fazer? Porque a gente vai regular, né, nosso organismo para a gente se alimentar até 18 horas. A alimentação mais saudável é até 18 horas. Você vai ter que evitar comer após esse período, tá bom? Então, procura se alimentar até as 18 horas sempre. Tá? Isso aí é mudança de vida. Você vai ter que mudar, você vai ter que regular seu sono, tá certo? Daqui a outro dia nós vamos falar sobre sono, que é importantíssimo. Então, é tudo. Já está fechando o portal das 8 horas aqui para mim. Então, eu vou orar por você e abençoar a sua casa. Pai, nós erguemos agora escudo de oração, pedimos a cobertura do Senhor, ativamos agora as forças e pedimos que o Senhor envie anjos específicos paralisando, Senhor, os ventos infernais e trazendo sobre nós os ventos do eterno. Senhor, chamamos sobre nós as bênçãos de Benjamim e do mês de Kislev, Senhor, as bênçãos de confiança. Eu determino, Senhor, que minha mente será segura no Senhor e eu confiarei nele até o cano dos meus ossos. Em nome de Jesus, nós recebemos essa unção de confiança pelo poder do nome do Senhor. Traz a nós a destreza. Senhor, eu profetizo sobre os filhos que eles vão receber uma porção quíntupla esse mês, uma porção de bênçãos na saúde, nas finanças, Senhor, no seu ministério, nos seus sentimentos, famílias curadas. Senhor, traz a unção do Summer, para que seus filhos possam ser destros. Também, Senhor, os seus filhos possam gerar, Senhor, tudo que for necessário para esse tempo. Nós te agradecemos por tudo. Senhor, pedimos, Senhor, que o Senhor venha fortalecer nossa emuná, nossa fé, nossa confiança. E, Senhor, o Senhor possa nos alinhar ao seu projeto. Quebramos todas as frequências de ciclos que não se cumprem ou ciclos que não se rompem. E, Senhor, também as frequências dos tronos contra a nossa vida, principalmente renunciamos a Satanás como paternidade e reconhecemos que Yeshua é o nosso Pai. Em nome de Jesus. Consagramos agora essas primícias do tempo. Consagramos, Senhor, agora os dízimos, as ofertas, Senhor, que subam como Espírito vivo e que orem pelos teus filhos, Senhor. Dá aquela bênção de cura que os teus filhos precisam, aquela bênção de restauração, aquelas bênçãos sobrenatural que os teus filhos precisam e que os cheios das 7 emanações do Espírito, do Aleph Tav, e a unção das 12 tribos venha sobre cada um. Abençoa os teus queridos com espírito de entendimento e possam romper agora, nesse mês de Kislev, debaixo da unção do Eterno. Em nome do Senhor. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Até amanhã, às 18 horas. Lembra, está no grupo, tá bom? Estou aqui mais uma vez para você. Divulga, gente. Eu sei que tem gente aí na tua igreja, na sua família, que precisa ver isso. Ah, mas não é crente. Não importa ser crente, não importa do jeito que for. Essa pessoa precisa cuidar da saúde, né? Precisa de uma purificação. E quem sabe esse tempo aqui não é um tempo de restauração da alma para essa pessoa, para ela também receber a salvação, né? Em nome de Jesus. Beijo a todos. Shalom, shalom, até amanhã. Tchau, tchau.